Beleza? Tudo bem? Tudo jóia com vocês? Voltamos aí para mais uma aula nossa aí do nosso CHC, o nosso curso de História completo para concursos, vestibulares e também pré-militar, ok? Só vou tirar um negócio aqui que pode cair na frente da câmera aí, e aí vocês ficarem falando, nossa, passou um mosquito grande aí. Não, era a parte ali do negócio ali que liga a luz, beleza? O e-mail, historiacom1@outlook.com, Facebook, Isto.sa, onde lá posto vários exercícios, curiosidades, dicas para sua prova e tudo mais, ok? O celular para mensagem, 3291650267. E o conteúdo que nós vamos falar hoje, História do Brasil ESA, parte 2. Estamos falando sobre Sistema Colonial Português, parte 2. Pessoal, eu quero mostrar aqui para vocês a playlist de História do Brasil. Como eu já falei para vocês, aqui é um resumo, né? Como o próprio nome diz, é um resumão sobre a prova da para o pessoal que vai cursar a prova da SpaceX, da ESA. Eu estou até confundindo o troço aqui já. Para você ter uma ideia aqui dos principais temas que eu acho importantes para a sua prova, ok? Mas, professor, você tem temas que você não fala aqui nessa aula. Então, olha aqui, ó. Você tem aqui, ó, no e-mail, aqui, ó, você entra no YouTube, lá no buscador você põe Isto Sattler, aí vai aparecer a minha foto aqui com essa camisa branca, né, e tudo mais, um chapelão, tá lá, curso de História completo. Aí você tem a playlist, né? Aqui você clica playlist, você vai entrar aqui logo no início, mas você vai clicar aqui em playlists. Nas playlists você tem lá playlists sem ser de História do Brasil, mas de História Geral, História da América, História da África, Resolução de Exercício, Meio Ambiente com o Professor Igor, que é a parceria, Pulo do Gato, entre outros, beleza? Mas na playlist de História do Brasil você tem mais um conteúdo mais completo. Igual aqui, ó, União Ibérica, Introdução ao Processo de Colonização e Descobrimento, Pau-Brasil, né, uma aula só sobre Pau-Brasil, uma aula só sobre capitanias hereditárias, o ciclo do açúcar, o ciclo do ouro, né, os índios, eu falo sobre os índios, uma parte de escravos. Você tem aqui revoltas Brasil Colônia, região das Minas, eu falo aqui sobre as características das regiões das Minas. Aqui nós vamos falar um pouco crise do antigo regime, administração de Pombal, conjuração baiana, tá vendo? Eu vou falando tudo aqui nesse contexto, tranquilo, pessoal? Chegada da família real, Inconfidência Mineira, e entre outros. Então essa aqui é a playlist de História do Brasil, são temas que eu acho muito importantes para a sua prova, ok? Então vamos lá para a nossa primeira parte, né? Vamos falar sobre o açúcar. Na aula anterior nós falamos sobre o ciclo do açúcar, suas características. Aqui nós vamos observar o declínio do ciclo do açúcar. Por quê? Pessoal, os holandeses são muito influenciados para esse declínio do açúcar no Brasil. Por quê? Quando os holandeses saem do Brasil, pessoal, eles vão lá para as Antilhas. E lá eles começam também a parte do cultivo da cana-de-açúcar. Eles não tinham esse domínio, mas aqui no Brasil, com aquela parceria com os portugueses, primeiramente, eles conseguem, eles vão observando e vão pegando as técnicas de cultivo. O que eles têm de rentável nesse momento? É a parte do refino do açúcar. Isso traz um açúcar mais competitivo no mercado do que o açúcar brasileiro. Então, é um grande competidor com o açúcar brasileiro. Isso vai levar, óbvio, ao declínio do açúcar. E o que acontece? Durante essa crise, o que o governo português faz? Vamos procurar novos lucros, uma nova mercadoria, né, um novo produto, uma nova exploração que nos dê rentabilidade, que enche os cofres da coroa. E o que acontece? Os bandeirantes que já estavam andando pelo interior, né, pelos sertões, através das missões de aprisionamento, de busca de escravos, combater índios, busca também de metais preciosos, e eles descobrem o ouro em Minas Gerais. E nisso, pessoal, o que você observa? Uma grande corrida do ouro. Uma corrida, assim, de fato do ouro. Por quê? Quando se descobre ouro, pessoal, todo mundo vem para a região das Minas. E eu estou falando de todo mundo, e eu estou falando de verdade. Porque vem portugueses de Portugal, vem vários colonos que estavam aqui fixados no Brasil, vão para as Minas,
vem escravos, vem pessoas de baixa renda, vem de tudo para a região das minas. Por quê? O ouro cresce muito nesse momento. A facilidade de você, naquele momento, de você coletar ouro, de você garimpar o ouro de aluvião, isso trazia nesse momento uma facilidade e muitas pessoas poderiam fazer isso. Tranquilo, pessoal? E o que acontece? A administração mais complexa. O ouro era grande objetivo da coroa. Quando se descobre ouro, pessoal, o que acontece com a coroa? Ela precisa de mecanismos administrativos que vão, nesse caso, fiscalizar e coibir o contrabando do ouro. Por quê? Era cobrado o quinto. E muitos desses garimpeiros, desses mineradores, eles não queriam pagar esse quinto. Então eles começavam a contrabandear o ouro. Então o ouro em pó e tudo mais. O que acontece? A coroa vai começar nesse momento a tomar medidas administrativas de fiscalização e punições. O que acontece nesse momento? Acontece que você tem os impostos, né? O mais comum é o quinto, a parte de derrame, que nós vamos ver depois, a parte da fiscalização, ou seja, se tem as casas de fundições, onde agora o que acontece? Não é mais possível você transportar ouro em pó, mas só em barra. Você levava o seu ouro que você coletava, não sei, em pepita, em pó e tudo mais, levava para essas casas de fundições, lá ela retirava o quinto e fundia esse ouro em uma barra, onde tinha lá o selo da coroa. Se não tem selo, não passou por uma casa de fundição. Percebam uma coisa, pessoal. As casas de fundições, ao mesmo tempo que elas recolhiam o quinto, elas fiscalizavam esse contrabando do ouro. Claro que teve contrabando ainda, mas as casas de fundições viam nesse momento para exercer esse papel. Tranquilo, pessoal? Óbvio que a capital em Salvador será mudada para o Rio de Janeiro. O eixo Rio Salvador, né, o Nordeste Rio, né, Sudeste, Nordeste, Sudeste, vai ser transferido porque o grande movimento agora está onde? Na região Sudeste. Então a coroa, para ainda mais melhorar essa fiscalização e coibir, nesse caso, o contrabando, por causa dos portos do Rio, ela vai o quê? Mudar a capital para o Rio de Janeiro. Tranquilo, pessoal? E vai ficar a capital até quando? Até o governo de JK constrói, né, tem um plano de construir uma nova capital. Cidade se desenvolve. Muito interessante essa parte. Quando você tem a corrida do ouro, pessoal, você vê o nascimento de cidades. O ouro também, pessoal, como os bandeirantes, como os vaqueiros, né, a pecuária, é uma forma também de você fixar uma população, uma colonização no interior. Então você tem a formação de cidades, as principais cidades em volta dessas minas. Aí você tem, nesse caso também, outras profissões também aí sendo criadas. E, pessoal, é muito interessante. A região das minas era uma coisa muito complexa. Você tinha as mineradoras, né, o pessoal que iria lá para garimpar o ouro, né, e tudo mais. Mas você tinha também uma forma também de abastecer toda essa sociedade, ok? A sociedade, muito interessante, mais flexível. Diferente da sociedade açucareira, que é uma sociedade mais rígida, mais estamental, aqui você vê uma sociedade com mais mobilidade. Ou seja, é muito fácil, nesse caso, uma pessoa passar de um estamento para o outro. Se um escravo descobre o ouro, o que acontece? Pega esse ouro e compra sua carta de alforria. Tranquilo, pessoal? Então, a mobilidade era muito mais flexível do que na economia açucareira, ok? E óbvio, vamos ter as revoltas. E as revoltas em Emboabas, né? No caso do Emboabas, você vai ter o caso entre paulistas e Emboabas. Os Emboabas é o termo para se designar os forasteiros, aqueles que vieram depois dos paulistas, né? Eles brigam com os paulistas queriam a concessão de você explorar o ouro naquele momento, mas a essa guerra os Emboabas ganham e os paulistas
saem fora e encontram ouro em outros lugares, como Mato Grosso. A revolta de Vila Rica, muito interessante, porque vai de encontro à ideia das casas de fundições. Via nas casas de fundições, pessoal, muita parte da corrupção, da parte do empunho da coroa. Então essas casas de fundições, para muitos garimpeiros, se viam como uma coisa que era um entrave para o seu enriquecimento. Então há uma luta contra os fins das casas de fundições, só que isso não acontece e os principais líderes são mortos. E a Inconfidência Mineira, a mais importante dessas revoltas, né, nesse caso, no contexto de ciclo do ouro, onde você vê a derrama. A derrama era um imposto. O que era a derrama? Resumidamente, você tinha uma cota, a região das Minas tinha uma cota de produzir, de garimpar e mandar para a coroa uma certa quantidade de ouro. Caso essa cota não fosse aceita, né, não chegasse nessa cota, não fosse atingida, seria cobrada a tal da derrama. Mas a derrama, pessoal, por quê? A cota não era atingida. E várias pessoas, vários garimpeiros, começavam a ficar endividados porque não conseguiam passar esse ouro, essa cota que teria que ser atingido para a coroa. Então, é cobrada a tal da derrama. Muitos desses pessoal que foram cobrados eram pessoal da elite, e aqui muito interessante nós observarmos a Inconfidência Mineira, diferente da Conjuração Baiana, é uma revolta da elite, uma elite urbana, onde eles querem o quê? O fim da derrama. Muito interessante, pessoal, como que a gente observa que uma é da elite ou a outra é mais popular? É só você observar as punições. Na Inconfidência Mineira você tem aqueles vários inconfidentes, mas só um é decapitado. O Tiradentes, né, nesse caso, que nem participava também, se não me engano, da elite, e vários outros pessoal que foram condenados na Inconfidência Mineira, não foram condenados de fato. Tranquilo? Já na Conjuração Baiana, que é uma revolta mais popular, você observa o quê? Uma repressão, uma punição mais grave. Várias pessoas foram mortas. Ou seja, se lidando com a elite, a coroa não quer perder um apoio. Então, para que punir? Né? Então, vamos dar uma advertência, vamos dizer assim. Mas se tratando de popular, né, uma revolta popular, é o jeito de punir. Senão, a própria elite cai. Tranquilo, pessoal? Fim aí da nossa parte de resumo da parte 2 sobre o sistema colonial. Na nossa próxima parte, nós falaremos sobre independência do Brasil, se eu não me engano. Para depois falar para o primeiro reinado, o período monárquico e depois passar um período republicano. Beleza, pessoal? Mas qualquer coisa, já falei para vocês, aqui na nossa playlist, nós estamos falando tudo sobre isso aqui, ó. Uma aula só falando sobre Conjuração Baiana, outra aula falando só sobre Inconfidência Mineira, você tem uma aula aqui falando sobre região das Minas, revoltas do Brasil colônia, estou falando tudo aqui, ok? Então na nossa próxima aula falaremos mais um pouco sobre o resumão da ESA. São principais temas que eu acho importantes para a sua prova. Valeu, pessoal!